Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui montando mais uma máquina que está no stand da ASUS na BGS e uma máquina um pouco diferente das tradicionais, que tem um tamanho bem grande, mas nem por isso ela deixa de ter hardware de altíssimo desempenho. Aliás, eu sou apaixonado por esse conceito de máquina, justamente porque elas têm um tamanho bem pequeno, mas conseguem oferecer tantas tecnologias quanto os modelos grandes, maiores, né? E alto desempenho também. A gente vai utilizar uma placa-mãe com chipset Z390, então é o que tem de melhor tratando de Intel. O processador é um Core i7-8700K, também é um modelo de alto desempenho. Placa de vídeo, uma GTX 1080 Ti, bem grande, e tudo vai estar dentro desse gabinetezinho aqui, ó, que é muito legal. É um modelo da InWin, modelo A1, e além do tamanho compacto, ele está cheio de RGB. Aqui em cima ele tem um carregamento por indução, então dá para carregar smartphone, o que é uma coisa bem legal. Também tem um kit de memória de 16 GB, através de 2 módulos, SSD M2, e como se não bastasse, ainda vamos colocar um water cooler, e tudo isso dentro dessa brincadeirinha aqui. O conceito de sistemas mini TX, gabinetes mini TX é muito legal, são bonitinhos e tal, mas para montar é um trabalho bem complicado, justamente porque a gente tem muito pouco espaço, né? Sim. Esse gabinete, ele já traz uma fonte de 600 watts, facilita um pouco o processo, então, já que é uma fonte adaptada para ele. Mas como eu coloquei, o grande problema desse tipo de gabinete é que mesmo fazendo um projetinho, vamos dizer assim, eu analisei tudo que ia colocar antes, como que ia colocar, o que pode dar errado. Normalmente acontece alguma coisa que tu tem que desfazer, fazer de outra forma para que fique num cenário ideal. Porém, depois de tudo pronto, vocês vão ver que é muito legal, é muito bonito. Esse aqui é um gabinete diferenciado, os componentes que estão dentro são diferenciados. Então é uma máquina que é bem legal e que vocês vão curtir bastante de olhar no stand da ASUS na BGS. Vamos lá? Vou começar. Enquanto isso, a Carol pode, de repente, dando Quer que eu ajude a limpar aqui para te dar mais espaço? Eu acho que não, Carol, mas dando um destaque sobre alguns componentes e tal. Acho que a parte mais legal é que a gente está falando aqui de um tipo de tamanho de computador que não é muito comum aqui no Brasil, tanto que além de ser difícil de conseguir as placas ITX, é difícil também de conseguir o gabinete, né? Um gabinete que tem suporte por uma 1080 Ti não é, né? Não é qualquer são todos os modelos mini A gente TX. até consegue encontrar os gabinetes pequenos, mas não pequenos o suficientes, mas que tenham espaço e organização dentro para conseguir colocar uma placa de vídeo tão grande. Justamente, e não dá para inventar muito também. Mas como eu coloquei, mesmo essa placa desse tamanho, olha só, ela tem 17 por 17 centímetros, porém ela traz todas as tecnologias que um modelo maior, um modelo ATX, tem Wi-Fi, Bluetooth, todas as portas de USB conexão mais recentes, DisplayPort, HDMI, suporta 2 SSDs em formato M.2, um por cima e outro aqui por baixo, tem um sistema de som diferenciado, enfim, é um conceito, apesar de compacto, que é recheado de tecnologias, então é destinado ao público que não abre mão de ter o que existe de melhor. Uma das coisas mais complicadas no ITX é a parte de refrigeração, né? Tem pouco espaço. Ah, sim. Tu já tem pouco espaço para conseguir colocar os componentes, provavelmente, no nosso caso aqui, a gente está escolhendo componentes que infelizmente, né, aquecem. E a gente vai colocar um water cooler, inclusive, para também conseguir melhorar essa refrigeração, para também não ter, né, tanto calor assim dentro do sistema. Esse é uma das limitações dos gabinetes, que eles não têm muita saída de ar. E vamos ver depois como vai se comportar, mas como a gente colocou, é um water cooler, ele deve se comportar de forma melhor do que um sistema com a ar. Então, a princípio é para ficar um computador bem legal. Vou colocar 2 SSDs, um já está instalado aqui por cima e vou colocar outro pela parte de baixo, tá?
O de cima ele tem o dissipador também, né, para facilitar a parte de dissipação de calor, porque quando a gente fala de SSDs M2, principalmente os PCI Express, eles acabam tendo, né, além da taxa de transferência mais alta, eles também acabam gerando calor. E acaba que, se ele chegar em determinada temperatura, ele vai acabar baixando a performance para garantir que o componente em si não se danifique, né? Então, a parte do dissipador é sempre bem-vinda. Sabe uma coisa que quando eu monto esse tipo de computador, que é muito importante, você tem que pensar o seguinte: você tem um espaço bastante reduzido internamente. Então, tudo que você puder fazer fora, antes de colocar a placa, dê atenção a isso. Isso já é um conceito que eu sigo mesmo para os gabinetes formato ATX, porque é um pouco chato de trabalhar ali dentro. Então, imagina numa situação dessa que o espaço é ainda mais reduzido. Tente fazer tudo o que der antes. Colocar, até mesmo, como eu estou fazendo aqui, eu vou prender o sistema de cooler já aqui fora. Depois eu só coloco o radiador e vou colocando as peças que são mais fáceis só no final. As peças mais difíceis só no final. A placa de vídeo, por exemplo, é a última peça que vai entrar ali dentro. Uma outra coisa que é delicada e incomoda bastante é a questão das conexões de cabos dentro. Isso é uma coisa bem chatinha e que não tem saída. É assim e não tem como contornar. Então, os conectores do botão de power, cabos de RGB e tal, isso a gente não tem saída, vou me incomodar, mas faz parte e no final acaba valendo o trabalho. Esse é um water cooler da Cooler Master. 120 RGB. Ele suporta não apenas Intel, como AMD e os modelos Extreme da Intel, porém não os TR4 da... Tu já tirou o plásticozinho? Não, ainda não. Da AMD. Uma coisa que às vezes a gente fica pensando em relação às memórias, quando a gente fala de plataforma mini TX, é que a gente pode perder, né, no quesito de quantidade, de frequência. A gente pode ter só 2 slots, mas a gente trabalha aqui em dual channel e consegue uma frequência maior. Então aqui, por exemplo, nessa placa aqui a gente consegue mais de 4.000, quase 5.000 MHz, dependendo de como é que vai ficar a refrigeração e qual memória que tu colocar aqui, tu consegue ainda fazer um overclock acima disso. Então, necessariamente, o fato de ter uma quantidade menor de slots não significa menos performance e também não significa menos quantidade de gigas, né, em memória, porque a gente consegue colocar até 64 GB. Acredito eu que a maioria dos brasileiros está feliz com essa quantidade, né? Acaba sendo um pouco mais complicado conseguir os 2 módulos de 32, porque não são tão comuns assim, né? Mas mesmo assim, o fato dela ter essa capacidade dificulta encontrar a peça, mas é possível, né? Essa parte legal. Isso é uma coisa que acontece bastante, tá vendo? Eu deixei cair um parafusinho ali dentro. E pelo espaço reduzido não dá para retirar de forma tão simples como em uma placa maior. Então, essas situações não tem saída, vai acontecer. Uma vez eu coloquei um parafuso dentro da refrigeração da placa de vídeo. Foi maravilhoso para tirar. Aí tem que abrir, né? Então, eu fiquei sacudindo até sair, mas deu certo. Essa aqui, aqui eu estou com um water cooler, ele ainda é ele ainda ocupa menos espaço sobre o processador. Sim. Do que um cooler a ar, né? Então acaba sendo até mais fácil nesse processo. O porém é que tem um radiador e o radiador... mas se for fazer o cálculo que normalmente os air coolers, quanto mais eficiente ele é, maior ele é, mais alto, acaba sendo... Acredito eu que nesse projeto acaba sendo mais interessante o water cooler mesmo. Sim. Que a gente colocaria onde... vai aumentar só o espaço do radiador, onde teria um fan, né, normalmente. Aqui, dando sequência, uma outra coisa bem legal dessa placa-mãe e que faz diferença para situações como essa, por exemplo, é o que ela vem com o espelho fixo. Sim. Então, você não precisa se incomodar com isso, de encaixar ou de esquecer ali o espelho. Normalmente o problema é esquecer, né? Justamente. Mas os próprios encaixes aqui atrás ficam mais perfeitos do que se fosse um espelho tradicional removível. Colocado manualmente, né?
Eu vou deixar para colocar as memórias para o final. E aqui, ó, a gente tem que ir na manha, tá? É tudo, não tem saída, é compacto e é tudo mais, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para encaixar, não tem o que fazer mesmo, tá? Muitas vezes a gente tem gabinetes grandes que tem suporte a placas grandes e mesmo assim a gente tem que colocar a placa num ângulo específico para conseguir colocar ela dentro do gabinete. Imagina numa situação dessas, né? A gente está falando de um pouquinho mais extremo, né? Questão de tamanho, de dimensões. É o tipo de situação que agora aqui dentro eu não consigo mostrar muito bem aqui o processo porque é tudo muito apertadinho, então mesmo que eu quisesse acaba não sendo tão interessante para vocês, mas daqui a pouco a gente dá uns closes para mostrar o quão compacto já ficou apenas adicionando Sim. a mainboard. Não tem muito espaço, né? Não tem muito o que fazer dentro. Achei engraçado que essas memórias ainda elas são grandonas, né? Sim. Então, para colocar elas vai ser uma leve força a mais, né? Para achar um espacinho. Mas elas têm RGB, vai ficar mais bonito junto com a placa de vídeo, toda a placa-mãe. Uma outra coisa que eu recomendo e foi um erro aqui que eu não me programei. Eu estou com uma chave de fenda que ela não é tão comprida. E também ela não é imantada, né? Não, essa aqui até é imantada, mas o maior problema é o comprimento dela. Caraca. Para esse tipo de coisa, ajuda muito uma chave de fenda bem comprida, tá? E imantada é Fica com crucial. O cabinho, né, batendo. E é crucial imantada porque acaba caindo bastante os parafusos dentro e aí não tem outra saída senão uma chave de fenda imantada para poder remover. Sim. Conseguir acertar certinho o buraquinho, né? E é tudo espaço reduzido, é bem difícil aqui, mas a gente vai se virando. Aqui. Deixa eu ver se deu. Esse gabinete ele tem qual tipo de refrigeração? Na verdade ele não acompanha nenhum fã, porém nós adicionamos 2 fãs da Cooler Master, 2 modelos RGB. Já está dentro aqui então? Já está dentro, tem isso. Eu acabei, para adiantar um pouco o processo, eu adicionei... Para ficar certinho também, né, ficar igual? Justamente, eu já coloquei. Então você vai ter que fazer alguns testes de como você vai trabalhar a entrada do ar e a saída do ar. Sim. Eu coloquei 2 fãs aqui na parte de baixo, um jogando o ar e outro tirando o ar. Então, para ser um cenário aí que eu acredito que vai ficar melhor. E aí essa fonte, parece que ela tá mais achatadinha? Ela é menos... Não, na verdade Qual que é a diferença desse projeto para um projeto normal? Isso aqui é só um adaptador, tá? A fonte está aqui por baixo. Ele tem uma espécie de uma carcaça plástica aqui na frente. O gabinete, ao menos esse modelo, acompanha a fonte. Então veio uma fonte de 600 watts, mas é uma fonte tradicional de tamanho normal, tá? Uma coisa que é legal, é muito legal as soluções RGB, mas tem muitos cabos, eles têm que chamar alternativa para só para mostrar para vocês rapidamente, a gente tem essa quantidade aqui de cabos. Cada um desses splitters aqui consegue receber até 3 dispositivos com RGB. Lembrando que esses aqui são ARGB, tá? É diferente, eles trabalham em 5 volts apenas. E acho que o gabinete também, como tu falou, ele tem RGB também, né? O RGB dele vai direto na placa-mãe? Vai direto na placa-mãe. Esse sistema de cooler da Cooler Master acabou sendo interessante de forma positiva porque ele traz um controlador. Sim. E aí eu vou conseguir conectar não apenas ele é esse pequenininho aqui. Ah, tá aqui. Nem tinha visto. Não apenas os fãs dele que acompanham o gabinete. Tem espaço para mais. Justamente. Ele tem quatro entradas, né? Então tu consegue fazer efeitos diferentes em cada uma das entradas. Tu tem a opção de colocar tanto o splitter numa entrada como colocar individual. Por exemplo, a gente vai ter aqui o RGB do fã
E eu acredito que a gente tem RGB também no radiador, correto? Sim, tanto por Além cima, da bomba. Tanto por cima do bloco, aqui no radiador, no fan. Então a por gente tem baixo. 4 diferentes, né? Nossa senhora, a gente vai... É possível colocar em cada uma das entradas um dispositivo diferente e aí configurar ou no Aura ou no Asus Aura, né, o Aura Sync, ou colocar também pelo Cooler Master Plus também, que é um software da Cooler Master que faz esse gerenciamento. Mas no caso, como a gente tem mais alguns fãs, a gente consegue fazer por áreas, né? Então, você tem a opção de colocar esse RGB todo, ou sincronizado, tudo igual, ou colocar, né, cada um de uma forma diferente. Eu acho legal, né? Justamente o RGB veio para trazer uma opção de customização muito maior do que o RGB normal. E se você tiver algum dispositivo já no seu computador, ou algum outro que você comprou na hora de você montar sua máquina, que é RGB normal, esse controlador também tem uma entrada para RGB, e como o RGB diminui a quantidade de customização, de repente é mais fácil só usar uma entradinha do RGB, e o ARGB daí você coloca como quiser e de uma forma psicodélica. Olha só a quantidade de cabos, e eu nem comecei, só botei a placa-mãe e o cooler ainda. Então, olha só, isso aqui, esse a situação que eu falei que eu acho que ainda precisa ser melhorada. Porque... Se desse para tirar todos os lados do gabinete, era mais fácil, né? Depois, tirar tudo, aí depois... em cima, justamente, tudo certamente iria facilitar bastante o processo, tá? Mas não é todo o gabinete que oferece isso, e aqui ainda tá bom, tá? Vai ficar pior. Tem alguns gabinetes mini TX que são menores ainda que isso, e tem outros também que são maiores, acaba tendo mais espaço, mas também não fica tão compacto, né? Aí depende de quão compacto você precisa e depende do quanto tá disposto a sofrer colocando essa... Isso aí. Aqui, ó, essa é a situação que eu acho que é mais delicada. Se você esquecer de fazer o que eu esqueci de fazer agora, que é, por exemplo, conectar a alimentação da bomba da bomba na placa-mãe, vai ficar muito mais difícil depois, entendeu? Porque o espaço é muito pequeno, você vai precisar aqui da ajuda uma lanterninha? De um celular para iluminar internamente, porque tudo vai ficando... Quer que eu segure? Quero, por favor, deixa eu ver. Eu tenho que até me fala o ângulo só? Não, aí tá ótimo. Tá. Mas o espaço é muito reduzido, então qualquer vacilo que você dê, esquecendo algum determinado conector, depois tem que refazer algumas partes, dependendo da situação. Talvez né? você tenha que desmontar, tá? Isso não é incomum nesse tipo de projeto e... Não se sinta mal se acontecer com você. Não acha que, vacilei aqui, não. É melhor, inclusive, né, desmontar tudo e garantir que o sistema vai funcionar. E é comum de acontecer, quem monta sabe. Mas, ó, acabou aqui que fechando. Desliguei a lanterna. Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver. Nós vamos montar todo o sistema. Eu vou adicionar tudo que der para ver se está tudo funcionando e depois a gente faz mais alguns testes deixando os RGBs, todos os conectores de forma no cenário ideal. É um kit de memória bem legal, bonito, tá? né? Modelo da T-Force Nighthawk. A T-Force é a marca gamer da Team Group. A gente está aqui com memória de 4.000 MHz, então é algo bem assim, básico e humilde, não é mesmo? Como a placa-mãe também suporta essas frequências, né? Então é algo já bem-vindo e compatível, né? Justamente. Quem trabalha bastante montando computador, esse tipo de memória funciona bem com Intel, já é uma tradição funcionar melhor e agora tem funcionado melhor com as placas-mães AMD mais recentes. Sim. Digo, memórias de frequências mais altas. Isso é uma coisa bem legal e sempre bem-vindo, né? O fato de que cada chipset, cada nova atualização, a gente está tendo uma maior quantidade de memórias e dispositivos compatíveis, né?
Aqui, Não só memórias em si, mas também frequências, né? aqui eu vou pedir para você dar um close e mostrar o nível da brincadeira. Você consegue dar um close em como está o sistema internamente, que é uma loucura, tá? Realmente é uma loucura. E a gente ainda tem mais acha, cabo para colocar. Isso eu vou ter, eu quis antes montar para mostrar o cenário de como que é, depois você tem que fazer com calma e ajeitar tudo que pode ser melhorado, porque sempre pode, tá? Gabinetes com esse tamanho é bem complicado de trabalhar internamente. Por exemplo, esse cooler ele suporta 2 fãs. Só que aqui nesse gabinete não vai ter espaço. Não tem como. Ele já está quase tocando na bomba, né? Justamente. Se eu colocasse o segundo fã, ele certamente iria tocar na bomba e ia inviabilizar a instalação. Sim. Então temos opções aqui nesse caso. Isso, mas não acredito que vá fazer tanta diferença. A gente já fez alguns testes lá no Adrenaline mostrando com 1 e 2 fãs e na prática acaba que não fazendo tanta diferença, tá? Isso aqui vai ficar muito bonito porque é um cooler diferenciado que tem RGB sob o bloco também. Então, pena que tem tanto cabo, né? Sim, é isso que eu tô pensando de esconder isso aqui é complicado. Não tem muita saída, né? tem coisas que dá pra esconder, outras já não tem como. Para vocês entenderem o porquê que eu falei que é o seguinte, primeiro eu vou montar e mostrar como que foi o cenário e depois eu vou ter que desmontar e dar uma trabalhada legal, porque senão eu demoraria talvez aqui umas 2, 3 horas para deixar no cenário ideal, porque todos os componentes que estão aqui dentro são componentes grandes, né? Então olha só, a placa de vídeo é o tamanho do gabinete de comprimento. Então não tem, após eu botar ela, todo o cenário vai ficar ainda mais complexo. E aí eu teria que ela vai por último, né? Justamente, eu vou ter que ter mais cuidado, ver o que dá para ser otimizado, porque tu vê, aqui ela já está num cenário de nem encaixar. Pode ser que eu tenha que remover o radiador para encaixar a placa de vídeo. Então, olha o tamanho aqui. Né? O espaço, mas ela cabe, tá? Eu já fiz o teste antes, então é isso que eu vou ter que fazer. Então, olha só, mesmo eu não tinha feito esse cenário de prender o radiador, mas não tem saída. Eu não vou forçar ela aqui e acabar, né, de repente, gerando algum problema maior e estragando a placa. Mas, novamente, removia o radiador e vamos ver se assim eu vou conseguir depois instalar o radiador. Olha só a brincadeira aqui. Não é um processo simples e depois tem mais a quantidade de cabos de RGB que tem que colocar, né? Nossa senhora, por isso que eu digo que isso tudo eu vou ter que fazer com calma, com cuidado, senão não vai funcionar. Mas lá não, né? Aqui na BGS vocês podem acompanhar. Tem bastante máquina, né? A máquina já bonitinha com todo esse processo. E uma coisa que também é uma jogada bem inteligente foi colocar o M2, né? Porque ele como ele fica coladinho na placa-mãe e como a gente tá falando né, tu colocou ele atrás. E embaixo de um lugar que já tá com dissipador. Oi? Eu falei atrás, na verdade é embaixo, né? Depende do ponto de referência, né? Então, como a gente está colocando 2 discos, né, 2 dispositivos de armazenamento que ficam bem rente à placa-mãe, eles acabam não ocupando espaço. Isso e não vai precisar do cabo de energia, que viria no SATA, e nem do cabo próprio, né, de dados, que é o SATA. Assim, então acaba aumentando a nossa fazendo rede. Uma análise fria, e se eu quiser empurrar tudo aqui dentro, eu ainda conseguiria botar. Sim. Mas, por exemplo, agora a gente vai ter ali daqui a pouco o controlador RGB.
isso aqui eu vou prender aqui do ladinho. Exato. E tem um espaço que eu ainda consigo trabalhar. Mas não é fácil, tá? Quantidade de cabos diminuindo acaba ajudando, né? Então, a maior dificuldade, ó, é eu conseguir achar uma forma, e isso não é fácil, tá? Não sei nem como nós vamos fazer isso, sendo bem sincero. Se eu não terei que achar uma... Ah, foi. Então a gente já está com o controle ali dentro, com os cabos RGB, aliás, conectados. A gente tem a necessidade de conectar o mesmo conector que dá energia para um SSD ou para um HD, é o conector que também dá energia para o controle RGB que vem junto com esse water cooler. Aí a gente colocou em duas entradinhas, usou um splitter e utilizou depois a outra. Tu usou só um splitter, né? O outro tá aqui, né? Esse então não tu precisou... colocou direto e o outro utilizou um splitter. Justamente. Então na hora de fazer a configuração, ele vai usar a entrada A1 e A2, que são essas entradas. A gente tem como fazer no software a sincronização de todas, para não ter que fazer manualmente isso, né? Ou coloca eles individuais. O controlezinho tem uma opção também de você passar todo o controle a RGB e RGB, ou só o controle a RGB, ou o controle RGB direto para a placa-mãe. Então essa é uma outra vantagem de que se você quiser fazer a sincronização do ARASync e tal, você manda esse controle direto para a placa-mãe e o controle fica ali, esse controlezinho que vem junto, ele fica ali só para fazer essa ponte entre o RGB dos dispositivos para a placa-mãe direto. Uma dica importante, os cabos RGB tem um conector macho e um fêmea e eles soltam de forma bem fácil. Eles não têm um encaixe, uma espécie trava, de uma presilha. Eu vou até te dizer que esse gabinete da InWin tem uma presilha, porém aqui são vários conectores e aí só deu para usar uma. Então a outra alternativa para evitar que os cabos fiquem soltando na medida que você mexe, mesmo com toques bem simples aqui dentro, é colocar uma fita isolante e aí vai evitar que solte, porque depois que você montar tem que refazer todo tudo, o processo, né? É chato. Então aqui vocês podem ver, ó, que eu só botei uma fita para evitar que ele solte de forma mais fácil. Mas olha só o cenário que temos aqui dentro de cabos. É uma loucura, tá? E não tem o que fazer. Nesse nível de componentes que a gente utilizou, é isso e acabou. Não tem como a gente diminuir o tamanho das coisas, então, né? o que é muito importante? Volto a falar. Pensa em todas as conexões que você consegue fazer antes, como fãs, conectores RGB, os conectores de reset, power. Isso é importante que você faça antes de colocar a mainboard, porque depois é muito mais chato. E eu passei por isso agora, entendeu? Eu esqueci alguns conectores e daí fica um processo mais complexo. Mas, enfim, acabei conseguindo. E agora, olha a brincadeira. Como que a gente vai colocar? Ela entra no limite aqui dentro. Eu fiz os testes antes e deu, olha só. Mas foi... Conseguimos conectar, nós temos aqui uma placa 1080 Ti. Uma placa bem grande, um modelo tradicional aí da Asus de tamanho, né, que usa o sistema de cooler da Asus, mas foi, entendeu? Então tem que ter um pouco mais de cuidado e tal, mas dá e certamente vai ficar muito legal. Agora, outra coisa que vocês podem verificar no site, tanto do fabricante do gabinete, como de repente também do fabricante do water cooler, do air cooler, qual que é o tamanho, quais são as dimensões do produto. Quando a gente fala de air cooler, a parte mais importante é saber qual que é a altura dele, e no water cooler seria qual que é o tamanho dele do radiador mais a fã, para saber se não vai dar alguma incompatibilidade no gabinete depois. E a placa de vídeo, precisa saber qual que é o comprimento dela e, né, consequentemente, qual que é o espaço que o gabinete dispõe para o comprimento da placa também. Então, aqui só temos mais uma última coisinha para se fazer. Esse cabinho aqui que eu deixei por último, que esse é o cabo que faz a ligação da placa-mãe
que vai possibilitar sincronizar através do Aura os RGBs do sistema. Esse eu consigo conectar aqui, fechou. E agora, depois de toda essa brincadeira interna, temos aqui também esse tampo aqui. É bem legal, ele encaixa de forma bem simples, ó. É um botãozinho só. É muito legal. O gabinete é show de bola, o acabamento é muito legal. Aqui em cima, como eu coloquei antes, tem um carregador por indução. Essa conexão aqui, ela é feita como na placa-mãe? Ela Ela está direto na fonte. Tem um alimentador que está aqui. Legal. Então, depois basta colocar o celular. Vamos fazer esse teste depois e a gente... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Depois a gente vai fazer o teste colocando o celular aqui em cima e vamos ver se está tudo funcionando. Vamos ver se liga, então? Vamos, olha só. Opa, aqui tá soltinho embaixo. Aqui nós praticamente nem mexemos, ó. Novamente, como a parte de trás é bem simples de colocar, o gabinete é lindo e essa máquina vai ficar, tá pesada, entendeu? Tem muito equipamento aqui dentro, apesar do tamanho compacto. A placa de vídeo já é pesada, imagina com tudo dentro, né? E aqui embaixo, como eu coloquei, tem 2 fãs RGB. Tem um filtro também de poeira para ajudar o sistema a ficar mais limpo por mais tempo. E quando a gente fala de um sistema assim, imagina ter que ficar abrindo todo mês, né? Para limpar. Então é bem legal isso aqui. Como se não bastasse a quantidade de RGB interno, aqui por dentro a gente tem uma fita dando a volta em todo essa parece aqueles não de carro do Need for Speed. Justamente, é isso aí. Vamos ligar? Vamos agora então. Com a mesa um pouco mais organizadinha. Vamos lá. Garanto. Vamos embora. Fechou? Fechou. Tem algum cabo batendo em algum cooler. Na placa de vídeo. Não é um problema disso que eu virei. Então, esse é um processo que acontece. Algum fã está encostando em algum cabinho e acaba aqui gerando um ruído. Então, a gente tem que descobrir onde que é. E aqui eu vou tenho que ver como que fazer para contornar, porque vou ter que puxar lá dentro. Tá, eu já sei. O que eu vou ter que fazer é tirar a placa de vídeo novamente, puxar os cabos internos, porque ele está com uma folga aqui dentro e encosta por baixo em um dos fãs. Mas isso acontece pelo fato de a gente estar trabalhando com um espaço muito reduzido e muitos componentes. Já achamos que era a placa de vídeo, mas agora ficou mais claro. Tem que remover novamente ela. Isso é uma situação que mesmo que a gente tivesse planejado, na verdade eu fiz planejamento, acontece, não tem o que fazer. Porque às vezes alguns detalhes passam. Acontece é que eu tenho que puxar esse cabo. Deixa eu fazer um testezinho. Dá o cabo, por favor. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Simplesmente vou ligar o sistema sem... Ó, ainda está acontecendo. Então, o que eu vou ter que fazer novamente? Tentar puxar os cabos até que isso pare. Pode desligar? Não, tá aqui o problema. Vamos lá. Descoberto o problema. Deixa eu ver se está tudo ligado para a gente não se incomodar novamente. Invertido?
Show. Se quiser, pode parafusar ali para adiantar. Só um parafuso, tá bom? Tá bom. Depois de resolver o problema do fã, que tinha um cabinho encostando em um fã e ficava fazendo, numa ventoinha, ficava fazendo um ruído. Vamos a mais um teste. Vamos ver se agora vai dar tudo certo. Vamos lá. Olha lá, acabei de sujar de novo o gabinete. Tava deixando tudo problema bonitinho. Como ele é tão de vidro, acaba acontecendo isso. Então, a gente tem aqui a nossa placa de vídeo, as nossas memórias e a placa-mãe com a... Isso, já facilita. Com a AuraSync, só que aí a gente vai ter a parte aqui de baixo, a bomba e o water cooler, né, o fã do radiador, em cores diferentes, porque a gente ainda não fez a sincronia do AuraSync, então tem que ainda fazer, passar o controle para a placa-mãe ou fazer direto ali no Cooler Master, Master Plus, essa configuração. Vamos ver se ele está carregando? Vamos lá. A gente supostamente tinha suporte a... Carregamento por wireless indução. charger? É carregamento por indução, né? Carregando. Show de bola. Então é um diferencial desse gabinete. Já deixei que eu preciso de umas baterias extra. Mas é isso. Essa máquina que vocês podem ver aqui no stand da ASUS, na BGS, e acompanhar aí em todas as nossos canais, no Adrenaline, na ASUS Brasil, ASUS Brasil ROG, através da hashtag ROG na BGS, porque tem muita coisa legal e a gente vai ficar até o último dia aí cobrindo direto. Então se você por acaso não pode estar na BGS, aproveita que a gente está fazendo a cobertura de tudo e aproveita também, né, já fica com aquele gostinho e se organiza para estar com a gente no ano que vem também. A gente está trazendo grandes lançamentos esse ano, ano que vem vai ser igual, aliás, melhor, né? Porque vai ter coisa sempre cada vez mais assim, ousando, né? Se vocês também, por favor, né, apareçam lá no nosso stand, tirem dúvidas, vejam que tamanho, nesse caso aqui, não significa performance, que a gente tem peças aqui e componentes, né, como um geral, com grande performance, e são placas e peças e componentes e frequências e clocks que muita gente não tem em casa. Eu não tenho esses negócios em casa e o meu computador, meu gabinete é muito maior que isso. Assim, é um pouquinho mais complicado de montar, né? Como a gente viu, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Assim, peça por peça, tem assim uma ordem mais... Mas o resultado final é muito legal. Como eu falei no início, eu sou um apaixonado por esse conceito de computador e fica muito legal mesmo. Ó, já ganhei mais 1% de bateria para poder chamar meu Uber. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.